aqui. Eu sou a Kathleen, sou pré-discipulada da Comunidade Católica Discípulos do Espírito Santo. Estou há quase 2 anos na comunidade. Cheguei lá atordoada há quase 2 anos e aqui estou. E o nosso tema dessa palestra é Templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo é o 19. Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados, e por um preço muito alto. Então, glorificai a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deixa aí a tua palavra, que é uma palavra viva. E também eu vou te pedir, vamos aplaudir a palavra de Deus, porque ela está presente em todos os momentos da nossa vida. A gente pode utilizar da palavra de Deus, porque ela fala no nosso coração, por mais que às vezes a gente não entenda. E a Bíblia é um livro que é atemporal, ele não depende do tempo, está aqui realmente para nós. Então, antes de adentrar assim, mais concretamente nessa palavra, eu quero perguntar para você o seguinte: o que você veio fazer aqui? Claro que não é para ninguém responder em voz alta, mas pensa com você mesmo. O que você veio fazer aqui? O que você veio buscar aqui? Talvez você veio buscar aqui sei lá, em casa está todo mundo brigado, então eu quero ir lá no retiro para relaxar. Ou eu quero fugir de alguma situação em que eu estou passando mal e ainda eu quero ir lá, o pessoal vai estar lá, vai tirar foto e eu não vou estar lá. Por que eu não vou? Ou simplesmente porque eu ia ficar de bobeira mesmo esse final de semana, então eu vou lá no retiro. Independente daquela situação que você formulou na sua cabeça para poder estar aqui, o Espírito Santo já moveu tudo para que você estivesse aqui. E não é clichê, não é teatro, não é palavra de impacto. Não é, isso é verdade. A gente sempre tem que estar naquele lugar onde Jesus nos chamou. Então, você está aqui sim, para ser abastecido, de alguma maneira. Até amanhã eu tenho certeza que você vai ter uma resposta, mas se você tiver com o coração aberto para poder acolher. Se você quiser realmente, de fato, assim, com convicção, se você quiser que Deus fale em você, quiser que Deus ore em você, então aqui é o lugar certo. Esse retiro, que vocês vêm vivendo desde ontem, foi pensado muito antes de ser marcado. Foi pensado muito antes de chegar no pensamento de alguém para que você estivesse aqui. Então sim, você veio aqui porque Deus quis. Esse pode ser o seu primeiro encontro, esse pode ser o seu 1000º encontro. Talvez você nunca participou de um retiro, ou esse pode ser o 50º retiro seu. Mas Deus quer você aqui. Deus quer que você seja templo dele. O Espírito Santo de Deus, ele quer fazer morada em nós, mas assim, de uma maneira mais significativa, de uma maneira mais completa, de uma maneira mais leve, mas forte, com um vento assim muito forte. Então é isso que ele quer fazer morada em cada um de nós. Todo mundo aqui é batizado? Sim? Sim. Vocês entendem o batismo? Sim? Não? Não sei? Mas vou ver aqui. No batismo, nós nos transformamos em filhos de Deus. A gente era apenas uma criatura ali, xoxinha, meio estranha. E aí,
mesmo às vezes sem entender, ou com os pais convictos da fé, eles nos levaram a essa graça. É uma grande graça ser batizado. E aí então nós somos batizados. Eu fui batizada, eu tinha 2 anos de idade, 2 anos e pouquinho. E eu acredito que a maioria que foi batizado quando criança, tem alguém que foi batizado um pouco mais velha, assim? Legal. Mas a maioria aqui foi batizado quando criança e tipo assim, você não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Você não via nada, você só queria, sei lá, às vezes você estava tão cansado, porque criança se cansa rápido, né? Mas assim, você estava desnorteado daquele rito, vamos se dizer assim. Porque você não entendia o que estava acontecendo. E na realidade, quando a gente vê um rito, passando óleo, colocando a vela, jogando a água na gente, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Colocando a veste branca. A gente realmente não sabe o que está acontecendo, claro, naquele momento, quando criança. Mas ali, além de nos tornarmos filhos de Deus, nós também nos é recebido o Espírito Santo. Então, no batismo é infundido na gente, dentro do nosso coração, o Espírito Santo. Você tem ideia do que é isso? É tipo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade habita na gente. E ele é antes de tudo, depois de tudo. Ele é onisciente, onipresente, ele está em mim, está nela, está nele. Está lá na China, está lá na Groenlândia, que o povo está brigando por aquele lugar. Ele está em todos os lugares. E está dentro de nós que somos batizados. E é muito louco isso, porque você tem a noção de que realmente é Deus que está dentro de você. É o Espírito Santo que habita em você. Então não é um mero rito. Se antes você tinha dúvida do que você carregava, hoje eu espero te trazer assim um pouco mais de clareza, que você carrega um Deus dentro do seu coração. Em questão de crisma, vocês já são crismados? Vão fazer crisma? Alguém ainda não tem crisma? Não? Isso é legal de ver também, porque, tipo assim, se no batismo a gente tem aquela, sabe, imagina uma churrasqueira assim, olha, imagina uma churrasqueira e depois que acabou o churrasco, tem aquela brasinha assim que você tem que ficar lá com a tampa da panela soprando aquilo para poder vir um fogo. Fica aquela brasinha lá, o carvão meio quente, meio quase já apagando. Isso a gente pode chamar de batismo, porque é ali que é infundido o Espírito Santo em nós. Mas na crisma, é como se você pegasse um álcool, não façam isso. É como se você pegasse um álcool e jogasse naquela brasa. O que vai acontecer? Aquilo lá expande de uma maneira assim, que você pode até se queimar, e muitas vezes acontece isso, né? A pessoa joga o álcool lá e se aquela brasinha que parecia nada, de repente ela se transforma num fogaréu, numa fumaça, enfim, ali ela vai se consumindo. E é isso que acontece na crisma. Aos que receberam, vocês estão cheios do Espírito Santo. Aos que vão receber, vão se encher do Espírito Santo ainda mais. Por isso que chama sacramento da confirmação, porque você confirma que mesmo você não entendido nada lá no batismo, você vai carregar consigo por toda a sua vida aquele Espírito, aquele Deus. Então você traz realmente essa convicção para a sua vida, aqueles que vão receber a crisma,
de que a sua vida vai ser realmente um novo Pentecostes. Então é muito bonito de ver que um Espírito Santo de Deus, verdade de Deus, Santíssima Trindade, enfim, a gente carrega dentro de nós um Deus. E aí agora, já entrando um pouquinho na história, eu precisei passar essa base para vocês entenderem da onde vem o Espírito Santo em nós. Então todo mundo aqui já sabe que o Espírito Santo habita em vocês. Mas em questão, agora um pouquinho de história. Se vocês, não sei se todo mundo aqui sabe, eu conheço um pouco, mas sobre essa comunidade aqui de Corinto, São Paulo, ele escreve cartas a essa comunidade. Por isso, carta de São Paulo aos Coríntios. Corinto era uma cidade lá do sul da África, portuária, e ali chegava gente de tudo quanto é jeito. Imagina tipo Santos, assim, Rio de Janeiro, um pessoal muito diferentão chegava lá, de tudo quanto é lugar, carregando muitas crenças, carregando muitas histórias, muitas ideologias, e ali tinha comunidade. Imagina essa comunidade como uma paróquia que vocês frequentam. E tudo em volta, tipo, muito doido, porque ali era um alto fluxo de mercadorias, de trocas e tudo mais. Era um centro comercial e cultural muito forte na época. E aí, a comunidade que Paulo, deixou lá toda estruturada, começa a seguir os conceitos, começa a seguir aquilo que o mundo estava começando a fazer, que era devassidão, que eram pessoas de mente torta, porque tipo assim, vinha gente de tudo quanto é lugar, então eram muitas ideias, muitas ideologias, muitos pensamentos. Então ali chegava gente de tudo quanto é jeito, e aí pensa, se já é difícil doutrinar pessoas que pensam igual, imagine catequizando ou doutrinando pessoas que pensem diferente da gente. E pensem nisso no nível tipo cidade. É muito mais difícil. E é muito mais difícil também você sobreviver em questão de ideologias. Porque ali, por mais que a igreja tivesse sido fundada ali por Paulo e enfim, estivesse caminhando com Cristo, caminhando assim com a identidade da Igreja Católica, eles estavam se desviando. É como se a gente estivesse aqui, todo mundo pensando de boa, e aqui fora está todo mundo pensando diferente. E em questão de pensamentos, e começa a se infiltrar dentro da igreja, dentro da comunidade, com aquelas pessoas que, entre aspas, já estavam apacentadas. E aí é onde, nesse contexto, São Paulo, ele faz essas cartas para Corinto. E aí nisso, eu pergunto para vocês uma coisa. Vocês acham que daquela época para a nossa tem alguma diferença? Um pouco de mente estranha, fora dos preceitos, fora da doutrina. Vocês acham que se Paulo não estivesse aqui no nosso tempo, será que ele ia ter que escrever uma carta aos jundiaenses?
independente do envio, ele provavelmente ia pedir para nós, ia nos exortar que fôssemos mais retos. E é claro que eu acredito, né, que a maioria que já escutou frases como: o corpo é meu, eu faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras, o que eu penso, sei lá, não pode ser quebrado, coisas nesse sentido. Mas aí, volta a questão anterior, a questão primeira. Você se lembra que você tem um Deus dentro de você? Você se lembra dessa passagem que a gente acabou de ler? Impossível ter esquecido, gente. Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebeste de Deus? Então, glorificai a Deus no vosso corpo. Gente, não é fácil mesmo. Não é fácil. Mas a gente tem que estar com o coração aberto para poder acolher aquilo que Deus quer para nós, e justamente para honrar isso. Para honrar que o nosso corpo não é uma coisa boba. O nosso corpo não é algo descartável. O nosso corpo não é algo usável. Não é. O nosso corpo, ele serve para agradar e glorificar a Deus. Então, não vem com essa história: meu corpo, minhas regras. Se você fizer algo que desagrade a Deus, você vai estar maltratando Deus. E assim, de verdade, não. Você não pode fazer qualquer coisa com o seu corpo. Você não pode fazer qualquer coisa com os ensinamentos que você recebeu da igreja. Não. Você tem que honrar isso. Aí você briga com Deus, porque foi Ele que fez isso. Nós somos a única religião que confirmamos, contemplamos e realmente declaramos que temos um Deus dentro de nós. A gente invoca esse Deus, que é o Espírito Santo. E você ainda acha que é pouca coisa. A gente ouve isso, mas parece que não causa um impacto na gente. Saber que todo mundo aqui que é batizado carrega um Deus dentro de você, isso torna tudo mais complexo. Porque até o momento você não sabia que Deus habitava em você. Se Deus te fez a imagem e semelhança dele, sim, você tem ele em você. Então é muito mais do que um mero pensamento, é muito mais do que qualquer ideologia ou qualquer imposição de alguma regra. Essa é a verdade, somos imagem e semelhança de Deus. E aí, por isso que Deus nos pede realmente a glorificá-lo, a querer estar com Ele, a querer servi-lo, a querer assim buscar o céu, porque não é qualquer coisa. Eu demorei a entender isso. Eu demorei muito a entender que Deus estava dentro de mim. E até entender, vai passando as provações, vai sofrendo, porque não entende, quer fazer as coisas assim contra a natureza, quer fazer coisas contra aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então o corpo, ele não é seu. O meu corpo não é meu. Os meus pensamentos não são meus. Ou será que você canta da boca para fora assim: os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. A gente não pode cantar isso como se fosse nada.
Se temos um Deus dentro de nós, meus passos são teus. A minha vida é tua, a minha história é tua, a minha família é tua. Por que a gente negligencia tanto algo tão verdadeiro, tão profundo? A gente quer, parece que sofrer. A gente fala assim, não, eu quero sofrer mesmo, porque eu não quero saber de Deus dentro de mim. Desculpa. Mas você foi batizado, você foi introduzido na igreja, você recebeu o Espírito Santo. Você quer dizer não para uma verdade? Quando eu voltei para a comunidade, na verdade, há quase 2 anos atrás, eu, Kathleen, estava me sentindo muito mal, porque eu estava longe de Deus. Eu estava afundada e eu esqueci que eu era templo. Eu esqueci. E aí eu estava lá, sabe, tipo o poço, lá embaixo, tem aquela lama, tem aquela água suja, aquela coisa. E embaixo estava eu. E foi muito doido porque eu fui catequizada depois de adulta, estava lá crescendo na fé, comecei a tocar na missa, comecei a participar de grupo de jovens, e aí de repente eu só esqueço que eu sou o templo de Deus. E aí eu fui me afundando, e até eu lembro que quando eu estava fazendo essa pregação, eu lembrei do Eric falando na comunidade para o nosso momento de oração, que se você para, você volta a estaca zero. E isso aconteceu comigo. Porque aí Deus começava, Ele não tinha desistido de mim em nenhum momento, mas eu desisti de ser templo dele. Eu desisti de realmente querer Deus dentro de mim. E tinha momentos que eu até ia na missa, que eu até ia em alguma adoração, mas aí eu não queria ficar perto de Jesus sacramentado. Eu não queria ver, eu não queria, eu chorava, eu transbordava em meu coração lá, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E Jesus me chamando. E Jesus me pedindo, seja meu templo de novo, porque esse lugar que você está não é seu. Você não nasceu para viver assim. Não é isso que eu quero para você. Não é isso o que eu planejei para você, você está indo contra. Mas Deus, Ele nos dá tanta liberdade, tanto amor que Ele tem para com a gente. E o que a gente faz? Simplesmente corre dele, ao invés de correr aos braços dele. E aí eu falei, teve uma hora que eu falei assim, não, tá bom, ai que saco. Tá bom. E aí foi onde tudo começou na comunidade, há quase 2 anos atrás. Mas eu não estou falando isso para você falar assim, nossa, ela superou, que não sei o quê. Mas para falar assim, você pode estar no seu estágio aí, onde você estiver, na situação que você estiver, Deus te chama a recebê-lo. Deus te chama a querer Ele dentro do seu coração, dentro das suas histórias, dentro dos seus sentimentos, dentro dos seus planos, para que assim até aquela música, seja cantada com mais clareza, com mais convicção. Mas você tem 2 escolhas. Ou você pode continuar onde você está, desmerecendo o seu corpo, desmerecendo aquilo que você recebeu da igreja, ou você pode continuar e fazer dessa a sua missão mais sublime nessa face da terra, que é agradar a Deus. Mas muitos falam, é normal, a juventude hoje é tudo doida mesmo.
ele foi totalmente contra essa maré. Ele foi assim, totalmente fora da casinha, igual diz Frei Gilson, né? Ele foi alguém que, graças a Deus, viveu para nos inspirar. Porque a gente pode estar no mundo e não ser do mundo, que é isso, né? Como aquele livro do Jonas, o Padre Jonas, Santos de Calça Jeans. Não sei aqui se alguém já leu, eu já li, ele é muito bom mesmo. E me fortaleceu bastante. Quando eu estava com os pensamentos assim, nossa, mas o que eu vou fazer? Realmente eu tenho o Espírito Santo? Ou, sei lá, eu estou aqui para quê? A gente está aqui para justamente fazer Deus habitar em nós. Como eu falei lá no começo, não foi o seu pensamento, desculpa falar, mas o seu pequeno pensamento, porque o meu também não era de estar aqui. Mas Deus quis. E eu vou falar o que para Deus? Mas eu quero te ensinar algumas coisas que eu acho que você já faz, para fortalecer o seu templo, para fortalecer essa morada que Deus te chama. O terço. Quem tem terço? Opa! Essa é a arma mais poderosa que tem para você se vencer. Para você colocar concreto nessa sua parede da sua morada. Deixa eu te falar outra coisa também. Oração. Às vezes oração a gente acha que é só aquele momento lá no Charabadai, que não sei o quê. Mas a oração simples, no seu quarto, no seu dia a dia, antes de uma prova, antes de pegar um ônibus, antes de entrar na van, antes de cumprimentar um amigo, sabe? Aquelas coisas simples. Que Deus faz habitação em nós. Deus não é exagerado, não. Ele não é. Ele é muito, muito simples. Outra coisa que eu quero indicar para você fazer, isso eu quero ver de verdade, viu? Toda segunda-feira a gente tem lá no Instagram o Rosário do Espírito Santo, que é esse daqui também. Eu tenho 2 em 1, tá? Morram de inveja. Toda segunda-feira a gente invoca os dons do Espírito Santo. Porque senão a nossa casa ela fica troncha, ela não é edificada. Mesmo depois de você receber a crisma, viu? Não é mágica. Não é. É vida, é diálogo com o Espírito Santo, é dia a dia. É assim que você vai se fortalecer. A gente não reza uma vez e pronto. A gente não reza o terço uma vez e pronto. A gente não participa lá da live. A gente não vem aqui num retiro uma vez e pronto. Não. A gente tem que se alimentar. A gente tem que construir. A gente tem que fazer de tudo para que isso seja o mais concreto possível e realmente literal na morada em que Deus quer fazer em você. E é meio louco também de pensar, né? Porque tipo assim, Deus está fora, mas Deus também está dentro. Mas Ele está aqui. E a gente não pode fazer nada para mudar isso. Como eu falei, você tem 2 escolhas. Você pode querer continuar, ignorar o que está sendo falado, ignorar esse retiro, você falar, não, foi perda de tempo. Ou você pode dar sim a vontade de Deus, você pode dar sim aquilo que Deus tem para você. Não jogar fora, sabe? Tipo, você escuta aquele negócio, escuta aquela pregação,
alguém te cumprimentar ali, falar palavras legais, não joga isso fora. Como o Espírito Santo realmente ele vem como aquele fogo ardente e tal, ele é tão suave ao mesmo tempo. Mas sim, Deus habita em você, então você pode continuar lutando contra, você pode querer ignorar, mas você também pode dar sim. Você pode dar sim. Dar sim à vontade de Deus. Meninas, vocês são algo lindo, precioso, que Deus criou. Não se deixem levar, por favor. Não se deixem levar por coisas que estão acontecendo no mundo. O seu corpo é lindo como ele é. Você foi feita, pensada por Deus. Você é muito mais do que um pedaço de carne. Você é muito mais do que um cabelo bonito, uma maquiagem bem feita, sei lá, notas na escola. Você é muito mais do que isso, porque Deus pensou em você, assim, tipo, do jeitinho que você quer, do jeitinho que você é, e muito mais, se você ser deixada levar pelo Espírito Santo. Mas não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil. Vou falar por mim, né? Já passei por isso também. De se deixar levar pelas opiniões, se deixar levar pelos pensamentos, tipo, seguir com a manada. Mas Deus te chama a ser algo a mais. Você não é qualquer coisa, não. Você é amada por Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus, como diz lá no Gênesis. Você é a imagem e semelhança de Deus. Meninos, existe um livro chamado Teologia do Corpo. E esse livro é muito bom, muito importante, porque trata da nossa moral, como pessoa, como cristão, como cidadão. E uma das primeiras coisas que tem nesse livro é realmente ele falar assim, pra gente tomar cuidado com o que olhamos. Cuidado. Cuidado com o que você procura. Cuidado com o que você busca. A internet hoje é muito fácil você se desvirtuar. Se cuide para que isso que você está vivendo aqui não seja perdido por uma conversa, por uma imagem, por um anime, por um filme, por uma série, que esteja totalmente com suas visões ali deturpadas. Sabe por que eu te falo isso, meninos e meninas, jovens, velhos, todos? Isso serve para todos. Porque para você ser templo do Espírito Santo, alguém teve que pagar um preço muito alto para que você não pudesse sofrer. Está aqui, ó. Olha o preço que você foi comprado, olha o preço que você foi comprada. E ainda você tem esse mimimi, você não quer falar assim. Aonde você quer chegar? O que você quer? Se você veio aqui para perder o seu tempo, então realmente não valeu de nada. Mas se você está aqui para encher, para se desenvolver na caminhada, para querer realmente ser um templo vivo, porque não adianta ser só um templo
ver aquele castelo, sabe? Tipo, imagina aqueles castelos lá da Europa, assim. Tem até um aqui em Campos do Jordão, aquele que você olha, assim, é lindo, cheio de quartos, que mesmo abandonado até, fica ali, né? Aquela presença. Então, Deus te chama realmente a você olhar para a cruz e ver que você tem o Espírito Santo por causa dele. Nós temos o Espírito Santo por causa dele. O nosso Pai Fundador foi inspirado pelo Espírito Santo. E foi ele que pagou o preço. Tem uma vez que eu fui confessar, e aí ficou muito forte isso na minha mente. Que aqui a gente vê, né, Jesus, né, com essa faixa de pano. Mas ele foi totalmente nu na cruz. Por quê? Ele se mostrou para que você não precisasse se mostrar. Ele levou tudo para que você não precisasse levar. Uma outra pregação que eu assistia falava que a cada pecado que a gente faz, que a gente comete, a gente está ali, ó, cuspindo na cara de Jesus, está dando uma flagelada em Jesus, está dando uma açoitada em Jesus. Ele ficou totalmente desfigurado para que nós pudéssemos ser configurados à vontade dele. E não só em questão de corpo, mas em questão de espírito também, espiritual. Deus habita em você. Por mais assim que tenha um momento de adoração e você não sinta nada, ou você vai rezar, você fala assim, eu estou falando com a nuvem, ou você está numa palestra, você fala, não, isso não tem sentido para mim. Ou você está cantando e fala, para quê? Eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou me expor. Por quê? Isso tudo já passou na minha cabeça também. Mas mesmo ali, como você tem o Espírito Santo dentro de você, você vai recebendo essa alegria, essa vontade de continuar. Pode até não fazer sentido, você pode até não sentir nada, mas Deus está ali. E uma coisa que eu aprendi, isso é recente, que Deus fala no silêncio. Que às vezes a gente acha que é tudo um estardalhaço, né? Tipo, fogo cair literalmente aqui, ó, e queimar todo mundo. Mas na maioria das vezes Ele fala pra gente de uma forma calma, ou até mesmo demora um pouco. E você pode rezar mesmo, sem sentir nada, sem presenciar nada, né? Tem gente que vê, né? Tem visão, não sei o que, fala nada. Mas tem gente que é mais tranquilo, mais calmo. E isso você vai aprendendo. Para ir finalizando, eu quero que essa cruz aqui, olha, foi tipo muito, como fala? Esqueci a palavra. Providencial, obrigada. Providencial para esse momento. Eu quero que você olhe realmente para essa cruz. Olhe para ela. Não vai dormir, tá? Só não vai dormir. E sinta realmente que você foi pago por um preço muito caro, que você é importante, que você não é meramente você. Não. Você pode ser elevado, assim como os santos. Você pode dizer sim e continuar
quer voltar para trás? É sério que você não quer ser mais templo do Espírito Santo, sendo que você já sabe que é uma verdade? Olha aqui o que Ele fez por você, para que você pudesse ser um templo do Espírito Santo. E vai pensando aí, mais uma vez, não dorme, que você precisa sim fortalecer, e esse retiro, ele com certeza está te fortalecendo, se você veio aqui disposto a acolher. Às vezes eu chegava num retiro assim, falava, ai, pra que eu vim aqui, que coisa. Mas aí eu chegava, no outro momento já me soltava um pouco, no outro já conversava mais, no outro eu já começava a orar. Às vezes o ápice, tirando a Santa Missa, né, que é o ápice de todo e qualquer encontro retiro, de quando Deus falava comigo, era tipo assim, no último segundo do segundo tempo. Talvez você pode ficar aqui, tá, de boa, é só ouvindo. É mais uma palestra. Daqui a pouco tem um lanche, eu vou tomar banho. Hoje é sábado. E ele toma banho, né? Ainda bem que eu já tomei o meu, tá, Paula? Fica a dica aí. Mas aí, espera, tá? O último segundo, porque ele vai chegar. Ele vai chegar. Vamos nos levantar, então. Vamos espreguiçar. Espreguiça aí, que eu vi que um monte de gente aí tá com sono depois do almoço. Eu super entendo. Eu trabalhei também hoje. Vim aqui correndo. Peguei uma boia ali de vocês que tá muito boa. Mas a gente está aqui, como eu falei, para ser templo do Espírito Santo e reconhecido isso em nós. Você é, sim, templo do Espírito Santo. O que é um templo? É uma casa, um castelo, que você vai ali colocando um concreto, um piso. Você vai colocando uma massa corrida, a base dela toda. Talvez aqui seja o seu pontapé inicial, para realmente começar e falar assim, não, eu quero começar a construção dessa casa da maneira correta. Então tá aqui. Tá aqui. Uma coisa que minha mãe, ela sempre fala, quando eu conheço algo, quando eu tenho entendimento de algo, eu não consigo ignorar. Então, a partir de hoje, a partir de agora, vocês não podem mais ignorar que vocês têm um Deus dentro de vocês. Vocês não podem ignorar que vocês têm um Deus que precisa de alimento também. Assim como você come todo dia, por que você reza uma vez no mês ou quando vem no retiro? Se tem o alimento para o corpo, a gente tem o alimento para a alma. Então chega uma hora que você não consegue mais falar não, que você não consegue mais ligar. É isso. Você é muito mais do que você está vendo. Aos olhos de Deus você é sublime. A gente não consegue enxergar, mas você é.